Esta história começa com o nosso protagonista nos dizendo que nunca mais pretende ir a uma escola ou a qualquer outro local de aprendizagem. No entanto, parece que as coisas não vão correr como planejado para ele. Dirigindo-se para um lugar qualquer, suspira com um ar de insatisfação no rosto. O seu criado chama sua atenção, dirigindo-se a ele como Li-Han, e informa-o que estão quase a chegar. Depois é revelado que o local para onde se dirigem é a grande escola de magia do Império Ainhovert. Aura Long, o seu criado, fica emocionado ao perceber que está a ser útil ao seu jovem mestre, apesar de ser um velho cavaleiro. Enquanto Aura Along parece feliz com o que está a acontecer, Li-Han, por outro lado, não parece nada satisfeito. Li-Han está insatisfeito por ver que, infelizmente no final, não conseguiu fugir da escola, mesmo noutra vida. Memórias do seu passado emergem, mostrando-nos o que aconteceu antes de ele chegar àquele momento. Assim, voltamos ao momento da sua formatura. Um colega de turma felicita-o pela formatura e diz que finalmente estão livres da vida de escravos que os alunos levam e dos professores daquela escola. É-nos mostrada a sua vida de estudante e como os professores gostavam de lhe dar atividades extracurriculares, mesmo aos fins de semana. Davam-lhe trabalhos com prazos curtos, de apenas uma noite, obrigando-o a ficar acordado toda a noite a estudar. A sua alimentação era péssima, tendo de comer a mesma comida durante uma semana inteira. O colega diz que é normal que os estudantes adolescentes sejam assim, mas que Lian, mais do que ninguém, é espantoso por ter suportado tudo aquilo. Li-Han responde então que só fez o melhor que pôde, dada a sua situação. Em jeito de brincadeira, o colega pergunta-lhe se não gostaria de repetir a escola, uma vez que parece não se importar. Li-Han diz que não se importa com as aparências e que tudo o que fez não foi nada de especial e que agora não quer voltar a frequentar qualquer outra instituição de ensino. Diz que quer viver apenas para si próprio e que, dessa forma, nunca mais terá de estar num lugar como a escola. O ponto de vista muda para o que parece ser um camionista. Este condutor parece desesperado porque os freios não estão funcionando, grita para que todos os que estão à frente saiam do seu caminho. No entanto, o protagonista que estava no meio da rua não viu o caminhão a chegar e só repara quando este está mesmo à sua frente. No final, todo o seu esforço e dedicação à educação não serviram de nada. No entanto, as suas convicções não podiam ser abaladas, nem mesmo depois da sua morte. Assim, Lian acorda num lugar estranho com o corpo de uma criança. Ele não só reencarnou, como também reteve todas as memórias da sua vida passada. Agora chamado Lian Wardenis, é o terceiro filho de uma família de grandes magos do Império. Depois de compreender a sua situação, chora de emoção. Pensa que está finalmente a ser recompensado pela vida dura que teve como estudante e que agora tem a oportunidade de ter finalmente uma vida calma e pacífica. No entanto, não podia estar mais enganado. Na casa dos Wardenis há regras, e a primeira é que o primeiro filho terá sempre tudo. Quanto aos outros filhos, tem de encontrar o seu próprio caminho sem os privilégios dados pela família. A cena muda para um campo de treino com um duelo entre duas espadas de madeira. Aí, Aura Long e Lian estão a praticar esgrima, pois apesar de tudo, felizmente a sua família pelo menos apoia-o a aprender tudo o que ele quer. Aura Long pergunta-lhe se não quer aproveitar esta oportunidade para seguir o caminho de espadachim. Lian, por sua vez, responde que vai ser um mago, pois é o caminho mais estável para a sua vida. Aura Long parece incomodado com a resposta, o que faz Lian perguntar-se se a sua resposta não terá sido demasiado simples para ele. Extremamente comovido, Aura Long disse tocado pela grande sabedoria do seu jovem mestre ao escolher seguir este caminho. A sua interpretação das palavras do protagonista é a de um nobre com uma enorme ambição. Surpreso e sem saber como reagir, Li-Han pensa que Aura Long tem expectativas demasiado altas e que, na verdade, o que ele quer é muito mais simples do que parece, porque a verdade é que em todos os segmentos dessa sociedade há oportunidades para um mago poderoso. Por isso, penso que a melhor escola de magia do Império é onde ele terá mais oportunidades. De volta ao presente, o protagonista olha para a escola e diz a si próprio que só precisa de a suportar durante alguns anos. A memória de um homem aparece na sua mente dizendo que ele se vai sair bem na escola, pois o seu talento foi até elogiado pelo próprio patriarca. Ao falar com Olhalan, Amon diz que, apesar de o ter impedido de aprender magia em criança por achar que era perigoso, continua grato a Aura-Lan. Depois despedem-se porque, a partir daquele momento, nenhum servo ou montada pode continuar a viagem. O protagonista olha para o lado e repara que uma carruagem vai à frente, apesar de não ser permitido. Ao olhar para a frente, repara que, para além dos estudantes, há cavaleiros e criados que acompanham os seus nobres. Há mais gente do que deveria haver,
apesar de só os alunos nobres da academia poderem estar ali. Mais uma vez, Li Han afirma que em Ainhoberd ele deve ir sozinho sem a ajuda de servos ou acompanhantes. Ao seu lado, Li Han repara que alguém está muito aborrecido com a situação e até lhe pergunta se está tudo bem. O rapaz, que estava bastante nervoso, diz que não consegue dormir sem o seu criado ao seu lado. Surpreso com as palavras do nobre, ele fica em silêncio. Mas o nobre começa a explicar que os seus criados são quase como os seus membros mais importantes e que sem eles ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Não aceitando estas regras e sabendo que os escravos são aceitos na academia, o nobre vai confrontar um mago no portão. Li Han, curioso sobre o desenrolar da situação, observa o que vai acontecer. O resultado foi o mago usando magia na mente do nobre para repreendê-lo. Li Han até se assusta ao perceber que os magos da academia não toleram desrespeito, mesmo de nobres. Então o portão da academia se abre e de lá uma estranha névoa verde começa a emergir. Uma estranha luz verde brilha do portão e de lá uma voz diz-lhes que tudo em Einherjar é uma ilusão. Li Han sente uma pressão imensa vinda do portão. Ele pergunta-se se toda esta pressão vem do diretor da escola. Todos à sua volta estão paralisados, incapazes de fazer o que quer que seja. A pessoa misteriosa diz que todos foram avisados para virem sozinhos e sem nada. Mas agora que todos desobedeceram às regras, ele próprio os vai obrigar a cumprir. Ventos fortes sopram do portão, levando tudo o que não era bem-vindo, enquanto os nobres gritam enquanto os seus pertences são levados. Todos ficam parados, em choque, mas o misterioso homem chama-lhes tolos e diz-lhes para se mexerem. Ordena a todos que entrem e assim, pouco a pouco, cada um passa pelo portão. Uma caveira verde no céu é responsável por tudo o que está a acontecer. Depois, grita para que todos os alunos entrem a correr. E assim começa o primeiro dia em Einherjar, a melhor academia de magia do Império. Enquanto caminham pela academia, os nobres queixam-se de que o diretor lhes chama cabeças duras. Caminhando em silêncio, Li Han ouve alguém chamá-lo por trás. Então olha para trás para ver quem é. Quem o chamava era uma garota nobre chamada Yorner Mecken. A razão pela qual ela o chamava era porque o príncipe queria falar com ele. Sem mostrar grande reação, o protagonista olha na direção apontada por Yona. Aí vê um rapaz alegre, de cabelo dourado, com um ar muito simpático. O príncipe olha para o protagonista com alegria. Entretanto, Li Han interroga-se se este rapaz se deve realmente chamar príncipe, apesar de o imperador ter muitos filhos em todo o império. Especialmente porque o imperador tinha declarado que não apoiaria nenhuma outra criança para além do seu primogênito. E num lugar cheio de nobres de diferentes famílias, a situação de alguém da família imperial seria ainda pior. Yoner então pergunta a Li Han se ele gostaria de acompanhá-los. Li Han percebe que alguns nobres estão rindo do príncipe desconhecido, mas ele não se importa e decide ir junto com o príncipe e Yoner. Yoner sorri alegremente e agradece-lhe por ter concordado em acompanhá-los. Depois menciona que foi rejeitada várias vezes antes de ele aceitar. Ao ouvir isto, Li Han começa a arrepender-se da escolha que fez. Gainando é o nome desse príncipe que diz ser o 97º príncipe. Assim, forma-se um trio de amigos. O tempo passa e Gainando está a tentar dizer algo a Li Han. Mostrando-se uma pessoa bastante imatura, o príncipe queixa-se a Li Han da pessoa que o rejeitou. Para o consolar, Li Han diz que os outros não compreendem a sua nobreza. No entanto, o príncipe é um tolo que não percebe as palavras do protagonista, pelo que Li Han tem de elogiar Gainando mais uma vez. Mas mesmo com os elogios, Gainando começa a queixar-se novamente, referindo que para além de o ter rejeitado, a pessoa também foi falar com Ardnart. Depois vê uma garota rodeada de pessoas que a elogiam. Trata-se de Ardnart, a 44ª princesa da família imperial. Ao ver a princesa, o protagonista percebe que, ao contrário do seu irmão, a princesa exala um ar de elegância e nobreza. Depois disso, Ganando pede ao protagonista que vá bater no rapaz que o rejeitou. No entanto, Li Han recusa e diz que os nobres não devem fazer tais coisas. Com isso, Ganando pergunta ao protagonista o que ele deve fazer, e o protagonista simplesmente responde que deve perdoar os outros. Mas se ele não quiser fazer isso, pode sempre desafiar a pessoa para um duelo. Assim, Ganando concorda em perdoar todos os que o rejeitaram, porque apesar de ela ser sua parente, não é fácil lidar com a teimosia dele. Li Han, curioso, pergunta por que é que ela toma conta dele, apesar de ele causar tantos problemas. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, uma estranha chama verde começa a emergir do chão. Mais uma vez, a caveira aparece diante deles, chamando-os de cabeças duras. Um nobre aponta para ele e o chama de Lich. Os Lich são grandes magos que ultrapassaram a morte e se tornaram mortos-vivos. Isso surpreende Li Han, pois ele sabe que um Lich é o diretor de uma academia imperial de magia. Em seguida, o diretor pergunta a todos se sabem por que ele os chama de cabeças duras. Ardnart responde imediatamente, dizendo que é porque os noviços da academia têm o ferro como símbolo.
O diretor parece satisfeito com a resposta e diz que dará 10 pontos ao dormitório dela. No entanto, ele logo diz que é tudo mentira, o que deixa Ardnart envergonhado por ter caído em seu truque. Ele então explica que a razão pela qual os noviços têm o ferro como símbolo é porque o ferro, entre todos os metais, tem infinitas possibilidades de uso. Os alunos ficam impressionados com as palavras do diretor, mas então ele começa a rir dos alunos e diz que mentiu mais uma vez. Todos ficam chocados com as brincadeiras do diretor. Lihan então percebe que ninguém é capaz de responder a essas provocações. A densidade de poder mágico na sala era muito alta, e pode estar impedindo os alunos de tomar qualquer iniciativa. Estranhamente, o protagonista se acostuma com a densidade mágica, o que o faz pensar se o diretor diminuiu a pressão para os alunos. Enquanto o diretor questiona suas ações, ele percebe que há uma pessoa que consegue se mover em sua presença. Parece que esse garoto é mais especial do que os outros. Continuando com as instruções, ele ordena que todos se dirijam a uma porta. Os alunos obedecem e vão em direção à porta. Passando pela porta, eles chegam ao refeitório, com as mesas já cheias de comida. Assim, o diretor instrui todos a descansarem enquanto comem. Todos ficam impressionados com as refeições. Há uma grande variedade de alimentos prontos para serem consumidos. Ganando é o primeiro a se servir. Quando os alunos estão prontos para comer, toda a comida desaparece. Mais uma vez, o diretor estava enganando os namazes. O diretor começa a rir alto, divertido com a inocência dos namazes. Naquele momento, o protagonista se pergunta se o diretor perdeu muito quando se tornou um lich. O diretor joga roupas e comida nos alunos. Sem entender nada, os alunos ficam assustados com tudo isso. Com isso, ele distribui uniformes e comida para todos. Todas essas reações são exatamente o que o diretor queria ver. Para obter o melhor de tudo, eles terão de buscar tudo usando magia. Assim, a principal regra da academia é apresentada. Um dos alunos decide pedir suprimentos a alguém de fora, mas o diretor explica que nenhum aluno do primeiro ano pode sair da academia nem pedir a seus veteranos que tragam algo de fora. Com tudo explicado, a caveira desaparece misteriosamente da sala. Antes de desaparecer completamente, ele deseja a todos sorte para que se tornem grandes magos. Depois de testemunhar tudo isso, Lihan percebe que os professores dessa escola não serão diferentes daqueles que ele teve em sua vida passada. Ele até associa seu professor de laboratório à mesma loucura dessa caveira. Espantado com a semelhança, Lihan não percebe que Gainando está ligando para ele. Gainando se queixa do tratamento recebido do Lich, mas Lihan continua a ignorá-lo. Aquelas roupas e comida de baixa qualidade não eram suficientes para o tratamento. Aquelas roupas e comida de baixa qualidade não agradaram ao príncipe do Império. Quanto a Lihan, que não estava nem prestando atenção em Ganando, ele conclui que este lugar é realmente melhor do que ele esperava. Ao ouvir isso, Ganando pensa em como a família Wardnas é misteriosa e estranha. Em sua opinião, é preciso ser muito maltratado para ficar feliz com esse tipo de tratamento da escola. Sentindo pena do protagonista, Ganando até o convida para visitar sua casa algum dia. Sem mais conversa, os dois se dirigem aos dormitórios. Em Ainhogar, para evitar que os nobres entrem em conflito uns com os outros, os dormitórios são divididos em 4 partes, de acordo com o status. A primeira é a Torre do Dragão Azul, para os nobres de alto escalão. É nela que os protagonistas ficarão. Em seguida, vem a Torre da Fênix, para aqueles que se dedicaram à chama divina. É um local exclusivo para os membros religiosos do Império. Em seguida, vem a Torre do Tigre Branco. É lá que residem as famílias de cavaleiros que seguem o caminho de um cavaleiro e de um mago. E finalmente há a onisciente Torre da Tartaruga Negra. Esse é o dormitório com o grupo mais diversificado de pessoas, desde escravos até nobres de baixo escalão. Por esse motivo, é o dormitório que sofre a maior discriminação dos outros. Para os alunos nobres, esse dormitório não tem valor algum. No entanto, alguém parece estranhamente interessado neles. Era Lihan, que acreditava que eles seriam ótimos parceiros de negócios. Ele não conseguia parar de pensar na grande oportunidade de negócios que surgiria ao fazer amizade com as pessoas desse dormitório. Um nobre grita sua insatisfação com aquelas pessoas. Todos olham na direção do nobre. Depois de ver que conseguiu chamar a atenção de todos, ele pergunta arrogantemente se disse algo errado. O protagonista, que não quer perder seus futuros parceiros de negócios, entra em cena para defendê-los. Ele diz ao nobre que não há diferença de status entre os alunos e que ele não deveria agir de forma tão arrogante. Como o protagonista é da família Wardenés, suas palavras têm peso. Com isso, o protagonista se sente satisfeito, achando que ganhou o respeito de todos, mas as coisas não saem como ele esperava, e algumas pessoas parecem aterrorizadas com o fato de ele ser da família Wardenés. Há vários rumores sobre a família Wardenés, inclusive um que diz que o patriarca é um dragão. Essas reações até o surpreendem. Ao ver que Jonah está por perto, ele aproveita a oportunidade para perguntar se esses rumores correspondem à sua aparência.
Mas para ela, Li-Han parecia bastante digno. Ganando vê os dois conversando à distância e reclama por ter sido deixado sozinho. Enquanto os dois se dirigem ao príncipe, Li-Han aproveita a oportunidade para perguntar mais uma vez por que ela está aturando esse príncipe. Com uma resposta rápida, ela diz que é tudo por causa da mãe dele. A cena muda para um grande palácio. São lembranças de quando Jonah ainda era uma criança. Ela está brincando ao lado de uma bela dama, quando de repente derrama vinho no vestido da mulher depois de tropeçar. A pessoa cujo vestido ela acabou de manchar não é outra senão a Imperatriz. Manchando a criança aterrorizada, a Imperatriz a pega no colo. Consolando a menina para que ela não ficasse assustada, ela diz que foi apenas um pequeno erro. Extremamente emocionada, a menina olha para a Imperatriz. No entanto, toda a imagem se desfaz quando Yoner nos conta que tudo não passou de uma ilusão da protagonista. Tudo não passou de um suborno que a Imperatriz usou para fazer com que Yoner se tornasse amiga de Gainando. Depois de ouvir isso, o protagonista vê uma oportunidade incrível, que é de se tornar amigo do príncipe também. Ao caminhar pela academia, o protagonista percebe que ela é tão grande que tem até lagos e florestas em seu interior. Assim, ele entende que o Lich estava dizendo a verdade sobre eles terem de encontrar tudo sozinhos. Olhando para os lados, ele vê os alunos perdidos, sem saber para onde ir. Ao perguntar a Yonar o que está acontecendo, ela responde que o caminho para o dormitório deles deve estar logo adiante. Confuso com isso, ele se aproxima para descobrir o que está acontecendo. O chão treme, fazendo com que todos entrem em pânico. Uma estranha torre emerge do chão. Incapazes de acreditar no que viram, os alunos se perguntam o que é aquela torre. A torre parece muito pequena para todos os presentes, deixando até mesmo o príncipe desconfortável com seu tamanho. Enquanto Li-Han está curioso sobre a torre, o príncipe continua com suas reclamações. Ao entrarem na torre, algo inesperado acontece. Tudo desaparece, deixando o protagonista sozinho em um espaço escuro. Sem entender o que está acontecendo, o protagonista procura por todos que estavam ao seu redor. Uma voz misteriosa o cumprimenta, perguntando para onde ele gostaria de ir. Observando todo o espaço ao seu redor, ele percebe que tudo ali é mágico. Depois de entender sua situação, ele pergunta quais são suas opções. A voz misteriosa o elogia por entender as coisas tão rapidamente e passa a explicar que, por enquanto, ele só pode escolher entre seu quarto e o salão de calouros. Depois de ouvir isso, ele pergunta se haverá mais leilões no futuro. Ele é explicado que mais lugares serão desbloqueados quando ele descobrir seus nomes, mas, por enquanto, isso é restrito pelo próprio diretor. Com apenas duas opções, ele decide ir para seu quarto. Mais uma vez, Li-Han é recebido e transportado para seu quarto. Em seu quarto, Li-Han lê sobre Einhrangarth. Apenas uma matéria é obrigatória, enquanto as outras são opcionais. Lendo o livro, ele descobre que o nome do diretor é Osu Ganadaltz. Para Li-Han, essa academia é menos restritiva do que ele esperava e mais leve do que a escola de sua vida anterior. Até mesmo seu quarto é confortável. No entanto, os outros alunos não compartilhavam da mesma impressão que ele. Satisfeito com tudo, Li-Han decide ir ver quais matérias os outros escolherão. Na sala dos calouros, Li-Han e Yoner conversam. Yoner diz que quer seguir o caminho da alquimia. Ela explica a Li-Han que seu objetivo é se tornar uma grande fornecedora de produtos para o palácio. Ela fica animada e sugere que os protagonistas se juntem a ela. Mas para ele, é muito difícil se estabelecer no mercado. E não é isso que ele está procurando. Vendo que Li-Han não parece interessado, Yoner pergunta em quais assuntos ele está interessado. Em sua mente, tudo o que ele quer é algo fácil e com pouca concorrência. Simplesmente deseja se tornar um simples funcionário público do Império. No entanto, ele não tem coragem de dizer a Yoner que seu desejo é algo tão simples. No final, ele apenas dá respostas vagas. Mas a conversa deles é interrompida pelo príncipe desesperado, dizendo que seu quarto foi invadido. Os dois, sabendo como o príncipe é, não prestam muita atenção em suas palavras. Mesmo quando ele diz que seus pertences foram roubados, ele é ignorado. O dia passa, e Li-Han está lendo sobre os fundamentos da magia. Esse é o único tópico obrigatório de estudo na academia. Ao fechar o livro que estava lendo, ele percebe algo ao seu redor. Todos os alunos pareciam exaustos, com a falta de comida e o desconforto de suas camas que os nobres não tiveram uma boa noite de sono. Li-Han acha essa situação estranha porque nada o incomodava. As lembranças de seu passado, quando era um simples trabalhador, vêm à tona em sua mente. Sem intervalos ou descanso, ele tinha até que comer barras de cereais no almoço. Até mesmo seu colega de trabalho não tinha escolha. Seu colega de trabalho até prometia um banquete no final, que nada mais era do que Raymond. Para sua infelicidade, foi realmente o Raymond que ele comeu no jantar depois de passar
o dia inteiro trabalhando, sem comer nada além de uma barra de cereal. Depois de relembrar seu passado, o protagonista se sente feliz por sua situação ser muito melhor nesta vida. Os alunos à sua frente dizem que chegaram à sala de aula. Eles abrem a porta da sala de aula, distraidamente, sem olhar para frente. Quando decidem olhar para cima, ficam assustados com o que veem lá dentro. Um dos alunos chega a cair para trás de susto enquanto o outro pergunta se aquilo é mesmo uma sala de aula. Há alguém lá dentro com uma aparência diferente, com presas na boca e pele azul. Era um troll que por algum motivo já estava esperando por todos eles ali. Neste mundo, os trolls não passam de monstros ferozes e selvagens. No entanto, por algum motivo, bem na frente deles estava um troll vestindo roupas normais como as de uma pessoa. O troll disse a eles para entrarem logo, pois estavam no lugar certo. Então, todos se sentaram. Com todos em silêncio, ela se apresenta primeiro, dizendo que é meio troll e que seu nome é Garcia Kim. Para acalmar os alunos assustados, ela diz que não há motivo para ter medo. Afinal de contas, ela não come humanos. Mas, de repente, ela começa a lamber os lábios. Sua expressão muda para a de um predador observando sua presa, e ela diz que não fará nada enquanto seu estômago estiver cheio. Suas palavras assustam a todos, chocando até mesmo o príncipe. Garcia Kim logo se arrepende da piada que fez. Passando para a lição, Garcia explica que a maioria dos feitiços não será usada porque é muito perigosa. Mas apesar disso, ela ensinará o princípio da magia para que todos possam encontrar seus próprios caminhos como magos, tornando-se assim uma bússola para guiá-los em suas jornadas. Eles ficam aliviados ao ver que ela não é como a diretora que conheceram. Sua primeira pergunta aos alunos é o que é um mago ou magia. Ardinar responde dizendo que ser um mago é moldar o mundo à sua vontade. Garcia elogia sua resposta, mas diz que ainda há mais. Ela então acrescenta que um mago deve ser capaz de sentir e manipular a mana ao seu redor. No entanto, só isso não faz um mago. A capacidade de reunir e combinar o poder mágico para criar resultados também é necessária. Com a necessidade de criar feitiços e regiões, uma vontade forte é crucial acima de tudo. Para garantir que todos entendam bem, a professora pede a todos que tentem. Ela pede que os alunos tentem reunir poder mágico em suas varinhas. Os alunos então começam a praticar. Garcia pede a todos que imaginem uma figura de luz enquanto canalizam a magia. Yoner se esforça, mas continua a canalizar. Para ela, é como tentar controlar as rédeas de um cavalo selvagem. Continuando com os ensinamentos, a professora pede a todos que repitam o mesmo encantamento que ela dirá. Uma luz brilhante aparece quando ela invoca a luz. A luz fica mais forte, iluminando toda a sala com seu brilho. Por fim, a professora diz que não importa o encantamento que eles usem, desde que seja curto e os ajude a manter o foco. Depois de combinar os 3 princípios básicos dados pelo professor, o protagonista entende o que precisa ser feito. Passando a praticar, ele, que tinha apenas uma pequena quantidade de poder mágico acumulado em sua varinha, começa a moldá-la com luz brilhante, exatamente como o professor havia mostrado. No entanto, embora as coisas pareçam estar indo bem, ainda parece ter dado errado. Os outros alunos também parecem ter dificuldade em controlar seu poder mágico. Ganando até se assusta quando seu poder mágico se move contra sua vontade. Seu poder mágico parece que vai atacá-lo. Mas rapidamente sua professora lança um feitiço para protegê-lo. Ela cria asas de anjo em suas costas. Para protegê-lo. Ela os tranquiliza, dizendo que mesmo que eles falhem e causem acidentes com seus poderes mágicos, ela estará lá para protegê-los. Assim, ela os incentiva a continuar tentando até que não haja mais poder mágico em seus corpos. Na segunda tentativa, 1/3 dos alunos já havia desistido da prática. Apesar de ser simples, a magia que todos estão praticando leva 1 mês para ser aprendida. No entanto, Garcia não dá essa informação aos alunos, acreditando que eles devem descobri-la por conta própria. Depois de 7 tentativas, a maioria já desistiu, com exceção de Li Han, que ainda parece interessado em aprender. Ele insiste em continuar, mesmo sendo o último com algum entusiasmo. Esperando a resposta da professora, ele olha para ela, buscando sua aprovação. Ao ver isso, a professora se pergunta como ele ainda tem energia, embora seja normal que um novato com boas reservas de energia desista na 5ª tentativa. Em seguida, nos é explicado que a origem dos magos pode ter vários nomes, dependendo de cada região ou crença. Mas apesar das diferentes origens, todos aqueles que entram no caminho de um mago podem enfrentar problemas de poder mágico insuficiente. Com essa demonstração de talento, Garcia pergunta o nome de Li Han. Depois que Li Han se apresenta sem usar seu nome de família, Garcia fica satisfeita com a atitude do garoto e pede que ele vá até ela. Com Li Han na sua frente, Garcia pede que ele lhe dê a mão. Li Han simplesmente obedece e lhe dá a mão. Ao tocar a mão de Li Han, Garcia começa a sentir seu incrível poder mágico. Algo estranho acontece e ela se vê cercada por água. Ela olha em todas as direções, tentando ver alguma coisa. No entanto, tudo o que ela vê é um enorme e vasto oceano ao seu redor. Gritando pelo professor,
Li-Han consegue trazê-la de volta à realidade. Mostrando-se preocupado, ele pergunta se ela está bem. Garcia diz que está bem e pede para voltar à aula, enquanto se pergunta o que aconteceu. Vemos que Ganando ainda acredita que seu professor pode devorar alguém e até diz isso a Ioner, que, sabendo de sua tolice, simplesmente o manda calar a boca. De volta a Garcia, ela pede a Li-Han que a encontre depois da aula. Continuando a aula, Garcia diz que é normal ficar sem poder mágico, mas à medida que treinam, eles ganharão mais poder e reduzirão seu consumo de poder mágico. No entanto, eles não devem praticar de forma imprudente, especialmente ganhando. Concluindo sua aula, ela reforça para o Ganando que não come pessoas. E assim termina a primeira aula da turma. Depois que as aulas terminam, vemos Li-Han se encontrando sozinho com sua professora. Garcia então começa a explicar por que ela o chamou para encontrá-la depois da aula. A verdade é que ela já tinha ouvido falar de Li-Han pelo próprio diretor. Li-Han fica surpreso ao saber que chamou a atenção do Lich, que pensávamos ser apenas um lunático. Mas Garcia rapidamente o tranquiliza, dizendo para ele não se preocupar, porque apesar das aparências, o diretor é uma pessoa gentil. A verdade é que o diretor observa cuidadosamente todos os alunos sem que eles saibam. Juntamente com os professores, o diretor discute cada novo aluno que entra na academia. E em sua observação do protagonista, o diretor menciona que Li-Han possui uma grande tolice. Garcia chega a se perguntar por que Li-Han teria uma tolice tão grande. Talvez seja uma referência a um ditado que diz que alguém que parece muito tolo pode, na verdade, estar escondendo uma grande sabedoria. Assim, ela conclui que o diretor quis dizer que Li-Han tem um grande potencial. Com isso, suas expectativas em relação a ele aumentam, fazendo com que ela queira conhecê-lo pessoalmente. Li-Han chama por sua professora que estava perdida em seus pensamentos. Voltando à realidade, Garcia, que não podia revelar tudo o que sabia, dá outro motivo para tê-lo chamado. O motivo é o fato de ele possuir muita mana. Mas para Li-Han, esse motivo não faz sentido, pois qualquer um pode aumentar suas reservas de mana com treinamento. No entanto, não se trata apenas de ter muita mana. Para Garcia, a mana de Li-Han está em um nível em que ela nem consegue medir seu limite. De acordo com ela, neste mundo, a quantidade básica de mana que uma pessoa tem também é considerada um talento. Isso faz com que seja mais fácil para um mago não ter que treinar sua reserva de mana. Ao ouvir essa explicação, o protagonista fica encantado com seu incrível talento. Mas sua verdadeira felicidade vem do fato de saber que isso facilitará sua vida. Expressando pena em seus olhos, Garcia não parece compartilhar de sua alegria. Confuso, o protagonista pergunta por que ela não parece feliz. Ela então explica que há um problema em ter muita mana. Assim como é fácil controlar a água em um copo, a mana é mais fácil de controlar quando está em uma quantidade menor. Entretanto, como um oceano, a quantidade de mana que Li-Han possui seria quase impossível de controlar. Li-Han ficou chocado com as palavras de seu professor. Portanto, a coisa mais essencial para um mago é aquilo com que ele terá mais dificuldade. A ideia de ter grandes dificuldades para controlar sua mana o deixa desesperado. No entanto, Garcia lhe dá um estranho bracelete. Ela explica que o bracelete absorverá sua mana para ajudá-lo, deixando-o animado novamente. Mas sua felicidade é interrompida quando ela diz que não será tão simples assim. Ela lhe diz que ele deve praticar o uso de mana constantemente para evitar problemas, dando-lhe permissão para praticar sozinho. Mais tarde, com os outros dois, ele continua lamentando as dificuldades que enfrentará. Ele pergunta aos dois se já decidiram quais matérias irão cursar. Ioner tem certeza de que escolherá alquimia e até pergunta se os outros querem se juntar a ela. Ganando zomba de sua escolha e até diz que esse é um caminho para meros servos. Isso acaba irritando Ioner e a faz atacar o príncipe. Ao ver sua fúria, a protagonista decide apenas observar. Ela chama Ganando, que olha para trás despreocupadamente. Com um soco, ela o manda pelos ares, dizendo-lhe para não procurar poções para se curar. Enquanto isso, Li-Han simplesmente observa a técnica de Ioner, concluindo que foi um soco bem merecido. Mais tarde, enquanto caminham, um protagonista pergunta a Ioner se ela não exagerou no soco, mas ao ver a reação de Ioner, o protagonista percebe que já é normal ela bater nele. Mudando de assunto, os dois observam os alunos de outra torre próxima. Esses alunos, que pertencem à torre Turbo Negra, ficam olhando para Li-Han. Nessa torre, os plebeus geralmente reagem com medo ou desagrado quando encontram um nobre. No entanto, esses alunos na frente dele demonstram hostilidade ao ver Li-Han, decidindo então que seria melhor não se envolver com esses alunos. Todos chegam ao gramado da academia para a próxima aula. Uma voz desconhecida pergunta se todos já chegaram. Li-Han pensa que será outro professor de uma raça muito diferente dando a aula, mas fica desapontado ao ver que é apenas um simples anão. Seu nome é Uregulum Jundar. Uregolem começa dizendo que sabe que todos estão se perguntando por que eles estão ali do lado de fora dos prédios da academia, sem mesas ou cadeiras para sentar. Adnart se voluntaria para responder. Ela responde que eles estão ali para sentir o mana da natureza. Mais uma vez, Adnart fica envergonhado por ter respondido incorretamente. Ioner pergunta a Liane se ele sabe por que eles estão lá.
Sem se importar, ele diz que é apenas um lugar para coletar materiais. Surpreendentemente, sua resposta está correta. O professor Uregolin sorri com a resposta de Li-Han. Ardnart, por outro lado, olha para o protagonista com um olhar invejoso. Isso faz com que Li-Han se preocupe com a possibilidade de ter um rival. Greg Olin chama a atenção de todos e começa sua explicação sobre o que é essencial para a alquimia. É de conhecimento geral que na alquimia é preciso ter talento e um bom controle do maná. No entanto, o professor diz que a realidade não é bem assim. O que é realmente necessário é a capacidade de adquirir materiais. Jiannu, que é a mais animada com a aula, tem suas expectativas quebradas em um instante. Ardnart diz que é um exagero que algo assim seja uma habilidade fundamental para a alquimia quando se pode cultivar ou comprar os materiais. Alguns alunos também questionam se algo assim é realmente tão importante para a alquimia. Ao ouvir tudo isso, Gregolan fica furioso. Ele chega ao ponto de chamar todos de cabeças duras por não saberem nem mesmo o básico. Gregolan então explica a todos que apenas 10% dos materiais podem ser cultivados pessoalmente. Quanto aos materiais comprados, como ervas medicinais, muitas vezes são inúteis devido aos métodos ruins de coleta dos aventureiros. Para ele, chega a ser ultrajante que produtos tão sensíveis, como as ervas medicinais, recebam um tratamento tão grosseiro durante a coleta, mas ele logo se acalma e conclui dizendo que é essencial para um alquimista saber como coletar materiais. Cansado de explicar, o professor Yurigulum faz aparecer papéis nas mãos de seus alunos. Nesse papel, há um desenho do material que todos devem coletar. Assim começam as aulas práticas de alquimia. Li-Han, junto com Ioner, discute a erva que eles precisam coletar. No entanto, Li-Han está bastante incomodado com o fato de que eles têm que procurar essas ervas naquela floresta, que parece muito perigosa. Vendo que seria arriscado ficar em duplas, Ionar sugere encontrar outra pessoa para se juntar a eles em sua busca. E como eles queriam alguém da mesma torre que eles, o protagonista sugere convidar a princesa Ardenar. Ionar duvida que ela queira se juntar a eles, mas Li-Han acredita que, como todos querem a mesma coisa, eles poderiam se unir. Infelizmente, é tarde demais para isso. Todos os nobres já formaram equipes sem que eles percebessem. Até mesmo os alunos da Torre da Tartaruga Negra, que estavam evitando a protagonista, se juntaram a ela. Isso até deixa Li-Han com um pouco de inveja. Mas ao contrário dele, a princesa Ardnart é conhecida por sua inteligência e talento, o que a torna uma celebridade fora da academia. O total oposto de Ganando, que não tem fama como príncipe. Agora não há mais nobres com quem eles possam se aliar, então a única opção são os alunos da Torre da Tartaruga Negra. Mesmo sabendo que eles não gostam dele, o protagonista não vê outra opção a não ser se aproximar de um deles. Então alguém chama sua atenção. Essa pessoa tem um símbolo estranho na cintura, com pele escura e orelhas pontudas. Essa garota é uma elfa negra, seu nome é Nilia, e ela veio do norte do Império. Ela fazia parte de um grupo formado por caçadores e exploradores. Nilia olha atentamente para a imagem da erva. Depois, ela diz que não será uma tarefa difícil para ela. Ela vê isso como uma grande oportunidade de se destacar entre os alunos mais talentosos. Mas alguém se aproxima, chamando sua atenção. São Ioner e Li-Han que se apresentam a ela. Reconhecendo apenas Ioner, Nilia pergunta o que eles querem dela. De maneira direta, os dois perguntam se Nilia quer se juntar a eles. Isso a deixa ainda mais confusa. Afinal, em sua mente, todos os nobres são iguais. Eles são snobs e não importa o quanto você os trate bem, eles nunca ficam satisfeitos. No entanto, Li-Han argumenta que é mais perigoso ficar sozinha se um monstro aparecer. Nilia nega precisar de ajuda, o que leva Li-Han a questionar o motivo. E com isso, Li-Han deduz que ela provavelmente acha que eles querem usá-la como isca. Nilia tenta novamente dizer que irá sozinha, mas o protagonista a interrompe. Ele argumenta que ela não conhece os perigos daquela floresta e mesmo que encontre a erva, não conseguirá transportá-la sozinha. Ele conclui dizendo que seria uma tolice fazer algo assim, o que a deixa ainda mais constrangida. Ele continua a provocá-la, fazendo com que ela finalmente ceda. Ioner, vendo toda aquela manipulação, se pergunta o que a família dos Wardenas ensina a seus filhos. Então, eles vão para a floresta em busca da erva de que precisam. Nilia assume a liderança pulando de galho em galho, enquanto os outros dois observam por trás. Ioner fica impressionado com suas habilidades de caça, enquanto Lian comenta que seus músculos são bem desenvolvidos e suas mãos parecem as de alguém que usa arco e flecha com frequência. Nilia, ao ouvir tudo isso, sente-se desconfortável. Ela então olha para o protagonista com uma certa estranheza em seus olhos. Li-Han tem uma aura estranha, como se pudesse saber o que os outros estão pensando, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele diz que só sabe que ela é uma caçadora, porque tem o símbolo da Patrulha das Sombras na cintura. Os dois percebem que ela estava ouvindo a conversa deles e pedem que ela espere por eles para que possam ir juntos. Nilia finge ser difícil e nega precisar deles. Li-Han argumenta que somente Ioner poderia identificar a erva, pois ela já tem experiência com a planta. Tornando-se cada vez mais irritante com Li-Han,
Nilia pergunta qual seria o papel dele no grupo, já que ela é a guia e Yoner é quem identificará a erva. Sabendo que Nilia não ficaria feliz em saber que ele só quer acompanhá-la, Lihan dá a desculpa de que está lá para protegê-los. Nilia, observando seu físico, deduz que Lihan vem de uma família de cavaleiros e pergunta por que ele está na Torre Azul se é de uma família de cavaleiros, mas Lihan responde dizendo que é da família Wardness. Como todo mundo, Nilia reage com choque ao saber disso. Ela até grita o nome Wardness com espanto. Sua reação é a de alguém que acabou de ouvir o nome de um monstro aterrorizante, deixando até mesmo Lihan preocupado com os rumores que existem sobre sua família. Yoner então explica que, entre as famílias nobres, os Wardenon são os que têm os rumores mais bizarros circulando sobre eles. Isso deixa Lihan curioso para saber quais são esses rumores. Há muitos rumores, e alguns deles afirmam que o Patriarca é um dragão que, durante o incidente da Fúria dos Mortos-Vivos, queimou todos os mortos-vivos com suas chamas. Outros dizem que a família tem contratos com espíritos ancestrais, e é por isso que eles possuem grande talento para a magia, mas ao custo de perder suas emoções. Há até um que diz que a família é implacável, porque uma vez um mago da família Warden aniquilou uma cidade durante uma rebelião. Depois de ouvir tudo isso, Lihan finalmente entende por que todos olham para ele como se estivessem vendo um monstro. Mesmo assim, Lihan questiona por que somente sua família tem esses rumores, apesar de haver muitos magos de diferentes famílias envolvidos em grandes incidentes. Nilia, que o estava observando o tempo todo, muda sua impressão sobre ele. Ela finalmente o vê como uma pessoa normal e não como um monstro sem coração. Então, ela diz a ele para parar de chorar por causa desses rumores e voltar a procurar a erva. A busca continua com Yoner e Lihan no chão, enquanto Nilia se move pelas copas das árvores, balançando de cipó em cipó como Tarzan. Nilia vê algo que chama sua atenção. Ela então se aproxima dos outros dois para informá-los. Depois disso, ela lhes pede para ver o que encontrou. Eram as pegadas rasas de algo grande. Ela fica curiosa para saber o que poderia ser. Mas Yoner, apesar de tentar ser educado, não parece nem um pouco interessado. No entanto, Leigani também parece interessada em saber o que é. Isso surpreende Nilia, fazendo com que ela fique bastante interessada. Isso surpreende Nilia, deixando-a bastante feliz. Ela então pergunta a Leigani se ele realmente achou interessante, e ele responde rapidamente, perguntando por que não seria interessante para ele. Para ela, é muito estranho que alguém de uma família nobre seja fascinado pela vida selvagem. Sentindo-se cada vez mais constrangida, Nilia encerra a conversa, dizendo-lhes para serem sempre cautelosos ao se depararem com algo assim. E especificamente naquela floresta, é difícil saber o que existe lá. Afinal, há vários rumores de que diferentes tipos de monstros habitam a floresta da Academia. Como Einhruger é coberto de mana, os monstros estão sempre presentes lá. Até mesmo monstros criados artificialmente podem ser encontrados. A partir desse ponto, eles decidem mudar a rota e seguir as pegadas para reduzir as chances de uma emboscada de monstros. Lihan então pede a Nilia que o ensine a andar na floresta. Nilia duvida que Lihan seja capaz de aprender, mas ele insiste, dizendo que fará o melhor que puder. Vendo sua persistência, Nilia se vira para falar. Com um sorriso no rosto, ela o desafia a ver até onde ele pode ir. Então, eles partem novamente em busca da erva. Os três caminham pela floresta até finalmente encontrarem a erva. No entanto, para o azar deles, há apenas 2 ervas naquele local. Yoner sugere ir a outro lugar para procurar mais, mas Gilder II permanece em silêncio, olhando para trás. Quando Yoner decide olhar também, ela se assusta imediatamente. Uma criatura está se aproximando deles. É um javali gigante que está vindo em sua direção. O javali os encara ferozmente. Lihan nos avisa que esse não é um javali comum. O javali assume uma postura de ataque em direção a eles. Sem armas, Lihan saca sua varinha mágica para usá-la como arma. Neste mundo, a varinha pode ter seu tamanho modificado sempre que o usuário quiser. E assim, Lihan a transforma em uma lança. Nilia fica impressionada e se lembra da família de onde ele vem. Wardmess, a família de grandes magos que provavelmente aprenderam magia antes mesmo de ir para a escola. Sentindo-se confiante, Lihan se prepara para enfrentar a criatura. Mas Nilia lhe diz que, se não der certo, ele deve correr, pois ela distrairá a criatura para que os outros dois possam escapar. Yona e Lihan ficam comovidos com o altruísmo de Nilia, mas ela, envergonhada, responde que é a única capaz de fazer isso entre eles. Lihan lhe agradece e o javali avança furiosamente em sua direção. Para Nilia, parece que Lihan está prestes a usar alguma magia para derrotar o javali. Segurando a varinha da lança com força, Lihan se prepara. O inimigo se lembra de quando Lihan tinha 10 anos de idade e lhe ensinaram a importância de usar vários tipos de armas para lidar com diferentes situações. Somente dessa forma uma pessoa pode passar pelo processo de iluminação e se tornar capaz de infundir mana em sua arma.
criando assim uma aura. No entanto, apenas alguns conseguem chegar a esse nível. Li-Han estava recebendo todo esse treinamento sobre a aura e não via sentido em aprender a usá-la, pois só queria se tornar um mago. Ele disse a Arlalong que não havia motivo para treinar seu corpo, mas Arlalong entendeu completamente mal as palavras de Li-Han. Esse mal entendido só o motivou ainda mais a treinar Li-Han para se tornar um usuário de aura. De volta ao presente, vemos Li-Han avançando. Com sua lança de varinha, ele a enfia na boca do javali. Os outros dois se assustam com sua ação inesperada. O javali se agita de dor e depois cai morto no chão. Os dois ficaram ainda mais chocados com o que acabaram de testemunhar. Eles esperavam que ele usasse magia para matar o javali, não que simplesmente usasse sua varinha como arma branca. Embora possa não parecer, a varinha é extremamente durável e pode ser usada em batalhas físicas. Entretanto, não deveria ter sido possível matar um javali que se transformou em um monstro apenas com ela. A única razão pela qual o protagonista conseguiu matar o javali foi o fato de ele ter usado mana inconscientemente nesse ataque. Por puro instinto de sobrevivência, Li-Han usou algo semelhante a uma aura. Depois disso, eles verificaram se o javali estava realmente morto, confirmando a morte da criatura. Nilia tira a varinha da boca do javali e a entrega de volta a Li-Han. Yoner ainda está no chão, recuperando-se do choque enquanto se pergunta se é normal uma aula ser tão perigosa. Então os três ouvem gritos vindos de longe. Eles imediatamente presumem que outros alunos estão enfrentando a mesma situação que eles acabaram de enfrentar. Os três se dirigem à origem dos gritos. Ao chegarem, Nilia é a primeira a avaliar a situação. Abaixo do penhasco onde eles estão, há alunos enfrentando o mesmo desafio que eles. Como há vários alunos juntos, os protagonistas sugerem que eles simplesmente observem a situação. Lá embaixo, um aluno decide confrontar a criatura. Esse aluno é Ashen Dalkard, e Yoner é o primeiro a reconhecer sua identidade. Os Dalkard são uma família aristocrática muito famosa, quase como os primeiros ministros do Império. Por causa disso, Li-Han acredita que você pode ser capaz de lidar com um javali. De pé na frente da princesa, enquanto seu cavaleiro parece confiante para enfrentar o javali, ele então grita para o javali, declarando que será capaz de prever todos os seus movimentos. O javali ataca Aishan enquanto ele se esquiva para o lado. Vendo uma oportunidade, Ashen ataca o javali. O golpe é ineficaz, causando apenas um leve ferimento e deixando o javali ainda mais furioso. O javali então dá um chute poderoso, fazendo Ashen voar. Ifen volta seu olhar para os outros alunos, mas alguém se adianta para protegê-los. É a princesa, que assume a liderança para defender todos. Nilia fica impressionada com a coragem da princesa, enquanto Yoner pergunta se Li-Han fará alguma coisa. Li-Han permanece em silêncio, apenas observando. O javali avança lentamente em direção à princesa. Ardnart começa a pensar no que fazer. Com sua varinha em mãos, ela se prepara para enfrentar o javali. No entanto, antes que ela possa agir, o javali é atacado por trás. Confusa, ela olha para a cena sem entender. O javali então cai, inconsciente. Atrás dele está Li-Han, grato por não ter sido notado antes de seu ataque. Com Nilia ao seu lado, ele explica que esse é o principal motivo para se aproximar de um inimigo contra o vento. Ardnart o observa e o reconhece mais uma vez. Ela o agradece formalmente, e Li-Han responde da mesma forma. Nilia observa a conversa deles e pergunta a Yoner por que eles estão sendo tão formais um com o outro, mesmo sendo alunos do mesmo ano. Ardnart promete recompensá-lo por sua ajuda, e Li-Han imediatamente pede um favor. Ao pedir que ele diga o que deseja, Ardnart se sente nervoso com o que ele poderia pedir. Li-Han então pede que ela lhe diga quais aulas lhe dariam o caminho mais fácil para obter bons resultados na escola. Ao ouvir isso, Ardnart sente uma grande decepção com Li-Han. Ela não consegue acreditar que um Wardenas buscaria a saída mais fácil e supõe que Li-Han esteja apenas tentando provocá-la. Mas Li-Han, com um sorriso inocente, continua a perguntar se ela conhece o método mais fácil. No entanto, alguém grita da floresta, alegando ter as respostas para suas perguntas. Isso deixa Li-Han extremamente nervoso, como se ele já soubesse o que está por vir. Parece que ele já esteve em uma situação semelhante em sua vida passada. Uma sensação incômoda, mas muito familiar, toma conta dele. Atrás dele, alguém chama seu sobrenome. É o seu professor que responde à pergunta de Li-Han, dizendo que é na aula de alquimia que ele encontrará a facilidade que está procurando. Ao ver uma incrível semelhança entre o professor de alquimia e seus professores do passado, Li-Han fica chocado. No entanto, ele se acalma rapidamente, dizendo que já sabe como lidar com essas situações. Com um sorriso falso no rosto, ele responde, dizendo que algo assim só é possível com paixão e amor. Yuri Galin diz que estava esperando essa resposta, portanto ele o ajudará a encontrar sua paixão e seu amor. Os outros alunos, e até mesmo Ardnart, ficam impressionados com o fato de Li-Han ter conseguido chamar a atenção de mais um professor. Enquanto Yuri Galin fica ali, observando todos, depois de avaliar a situação com seus alunos, Yuri Galin decide encerrar a aula do dia. No entanto, ele expressa sua insatisfação com o fato
de apenas 2 grupos terem encontrado o javali. Ele explica aos alunos que sua intenção não era apenas que eles procurassem ervas. Seu objetivo real era fazer com que todos tivessem experiência com as possíveis situações que poderiam encontrar durante a coleta de ervas. Segundo ele, um alquimista deve estar preparado para diferentes tipos de situações. Sua explicação acaba irritando a todos. Ioner então pergunta se ele realmente precisava da erva que todos estavam procurando, já que os 3 tiveram tanto trabalho para encontrar apenas 2. Gurgulum, que não achava que alguém realmente as encontraria, fica impressionado com os 3. Com um sorriso no rosto, ele os elogia por seus talentos e lhes diz que foram aprovados. Isso deixa Li-Han pessimista, achando que está em apuros de agora em diante. Vendo que não tem escolha, Li-Han mente descaradamente, dizendo que sempre quis aprender alquimia. Ao ouvir isso, Uregulum tem a impressão de que Li-Han é muito mais maduro do que deveria. Ele então lhe diz que você lhe dará um privilégio especial por matar o javali e encontrar as ervas. O privilégio é que Li-Han e os outros 2 terão permissão para usar sua cabana na floresta sempre que quiserem. Imediatamente, Li-Han imagina que seu professor quer que ele faça as tarefas domésticas em sua cabana. Uregulum percebe que Li-Han não entendeu e diz que vai explicar melhor. De acordo com Uregulum, o maior desafio para os novos alunos da academia é a escassez de alimentos e mesmo que Li-Han ainda não tenha se incomodado com isso, ele acabará se incomodando. Li-Han começa a pensar no fato de que ele só tem opções limitadas de alimentos. Esse é um incômodo significativo para os nobres da Torre Azul. Uregulum então diz que sua cabana tem todos os tipos de ingredientes e temperos. Ao ouvir isso, Li-Han imediatamente deduz o que o professor quer dizer. Em sua mente, ele acredita que está sendo convidado a desfrutar de um buffet sempre que quiser. Isso o motiva muito a participar da aula de alquimia, agradando ainda mais ao seu Regolum. Mas, ao contrário do protagonista, os outros alunos não estão nada felizes com a decisão do professor de soltar um javali para atacá-los. Enquanto isso, Li-Han não se surpreende mais com nada que possa acontecer nessa escola. Nesse momento, ele só se preocupa com uma coisa. O tempo passa, e agora vemos uma cabana na floresta, com um belo rio ao lado. Vemos os 3 juntos, carregando o javali até a cabana. Ao chegar à cabana, Li-Han relaxa, sentindo-se aliviado. Agora seu objetivo é abater o javali gigante. Ioner o chama para dizer algo. Apesar de parecer desconfortável, ela pergunta se pode ajudá-lo a cortar o javali. O que ela quer é ter um pouco da carne em troca de sua ajuda. Nilia duvida que os nobres consigam abater o javali. Li-Han simplesmente a chama pelo nome e, com uma expressão muito séria, pergunta se ela não quer comer carne. Imediatamente ela reage com a mesma expressão séria dos outros 2. Ela então fecha os olhos para pensar no que fará. Finalmente, ela decide ajudá-los em troca de comer a carne. Depois disso, vemos Li-Han pensando nas 2 e em como elas devem ser capazes de ajudá-lo a abater o javali. Logo depois, Uravalum chega com o equipamento necessário. Com isso, eles começam o processo de abate. Milia observa enquanto Li-Han corta o javali. Ao perceber que ele está se saindo bem, ela se pergunta se é normal que alguns nobres saibam fazer isso. O tempo passa e eles terminam de cortar e separar os cortes mais importantes da carne. Quanto aos intestinos, eles decidem usá-los para fazer salsichas. Li-Han decide defumar a carne para preservá-la pelo maior tempo possível. Uravalum vê o que Li-Han está fazendo e mais uma vez fica impressionado com o protagonista. Porque com base em seu conhecimento, mesmo se mantida em um ambiente frio, a carne ainda estragará, portanto defumá-la é a melhor maneira de preservá-la. Uregolin fica cada vez mais impressionado com os talentos de Li-Han. Ele está até mesmo superando suas expectativas, mas seus pensamentos são interrompidos pelo som de seu estômago roncando de fome. Ao ouvir o estômago de seu professor roncar, o protagonista pergunta se ele está sentindo fome. Li-Han então começa a cozinhar a carne que havia cortado. Enquanto isso, Uregolin traz alguns ingredientes de sua cabana. Depois eles arrumam a mesa para a refeição. Finalmente, eles se servem com toda a comida. Iregulum se serve de um sanduíche com pão e 2 pedaços de carne. Nilia e Ionur combinam a carne com pão e geleia trazidos da cabana. Todos estão muito satisfeitos com a comida, especialmente com a geleia que acrescentou um sabor doce à carne. Li-Han simplesmente expressa gratidão por ter experimentado tudo isso. E assim eles terminaram a refeição, sentindo-se extremamente satisfeitos. Apesar de terem comido muito, ainda restava bastante carne de javali. Agora Ionur e Li-Han precisam pensar no que fazer com a carne que sobrou. Sem saber o que fazer, os 2 permanecem em silêncio enquanto pensam. No entanto, Nilia sugere compartilhar a carne com os outros alunos. Ao ouvir isso, os 2 imediatamente sabem o que precisam fazer. Eles ignoram a sugestão de Nilia e conversam sobre a venda da carne para os alunos. O plano deles é vender a carne para os nobres da Torre do Dragão Azul. Nilia fica chocada com a ganância deles ao ouvir isso. Ela ainda não sabe, mas os 2 têm um forte desejo de ganhar muito dinheiro para seus planos futuros.
Ainda cética, ela pergunta se eles realmente planejam vender tudo por dinheiro. Os dois perguntam se ela quer se juntar a eles, mas ela diz que não vai compartilhar com seus amigos. Para eles, não faz sentido dar o que poderia ser vendido para obter lucro. Iregulin ri enquanto observa os três discutindo. Para ele, os três são muito talentosos, mas também podem ser bastante problemáticos. Sentado sob uma árvore, Iregulin sorri para o céu. Para sua alegria, seus dias serão muito mais animados de agora em diante. O tempo passa e agora estamos de volta à Torre do Dragão Azul. Há um cheiro estranho na área. Os alunos que passam por ali começam a perceber o aroma. É o cheiro de carne assada. Há pessoas grelhando carne perto da Torre do Nobre. São Ionur e Lihan. Os nobres estão assustados e confusos com o que está acontecendo. Eles então perguntam aos dois o que estão fazendo ali. No entanto, Lihan não responde, mas os convida a se sentar, dizendo que os servirá. Isso faz com que os nobres fiquem animados e babando de fome. No entanto, o serviço não será gratuito e custará 2 moedas de prata por pessoa. Depois disso, os nobres que comem a comida ficam comovidos, gratos por estarem comendo carne depois de tanto tempo. Todos aplaudem alegremente, gritando os sobrenomes do protagonista e de Ioner. Ioner, junto com Lihan, está muito feliz por ter vendido tanta comida por um preço alto. Os dois então compartilham um sorriso malicioso, satisfeitos com o lucro que obtiveram dos nobres. Ao ouvir ruídos do lado de fora, Ganando sai da torre faminto quando de repente vê uma pilha de carne à sua frente. Lihan percebe sua presença e o cumprimenta. Em seguida, ele diz a Ganando para aproveitar e comer. O príncipe se senta à mesa para comer, mas antes que possa tocar na carne, Lihan intervém, impedindo-o de comer e pedindo uma moeda de prata. Ganando questiona se Lihan está realmente lhe cobrando e diz que não tem dinheiro. Enquanto tira algo do bolso, o protagonista diz a Ganando que isso não será um problema. Do bolso, ele tira um contrato de empréstimo para que Ganando assine e possa pagar pela refeição. Isso faz Ganando tremer de nervosismo, como se quisesse dizer algo a Lihan, e então ele assina o contrato enquanto grita de emoção, acreditando que Lihan é muito gentil com ele. Ele até chora de alegria, pensando que fez um grande amigo. Atrás dele, Ionar e Lihan sorriem enquanto o observam comer. Com isso, o dia termina com todos satisfeitos. O dia seguinte amanhece, e agora os alunos precisam ir para a próxima aula. Todos se dirigem à sala de aula. A próxima aula é sobre educação básica de personalidade para Magic. Mas 2 nobres questionam se essa aula é realmente necessária para nobres como eles, até mesmo fazendo Lihan rir do nível de arrogância que esses nobres exibem. Depois disso, todos vão para suas mesas e uma voz familiar os cumprimenta. O protagonista reconhece imediatamente essa voz. Ela pertence a ninguém menos que o lixo maluco do primeiro dia, mas agora ele é um novo professor. A primeira coisa que ele faz é observar os alunos. Ele percebe que, embora tenha levado 1 mês, todos conseguiram encontrar comida. Ao ouvir isso, um nobre de cabelos azuis pergunta se o diretor realmente esperava que todos encontrassem comida por conta própria. Quando ele começa a reclamar mais, o diretor o silencia com sua magia. Depois disso, o diretor, com um sorriso zombeteiro, diz que está satisfeito por todos terem conseguido entender o que precisavam fazer. Em sua mente, ele pensa em como a Torre do Dragão Azul está se desenvolvendo muito mais rápido este ano. Normalmente, a Torre da Tartaruga Negra está em primeiro lugar e a Torre do Tigre Branco em segundo. A Torre do Dragão Azul, que está repleta apenas de nobres, é normalmente a mais lenta de todas. Ao perceber que os nobres estão se saindo bem, o diretor fica feliz. No entanto, ele sabe que tudo isso é graças a uma pessoa. Tudo está indo bem porque Lihan está lá. Para o diretor, Lihan é diferente dos outros. Ele quase não consegue acreditar que ele vem de uma família tão prestigiada. Como a flexibilidade e a liberdade de criação são importantes para ser um bom mago, o diretor muitas vezes tem dificuldades com os novos alunos nobres. Então, o nobre de cabelo azul pergunta ao diretor qual é o objetivo dessa aula. O diretor elogia sua pergunta, mas, antes de responder, pergunta ao aluno o que ele acha que poderia ser. Mas o aluno responde que não sabe. O diretor então explica que essa aula é importante porque o imperador o fez assumir a responsabilidade pelos magos que se formam e causam problemas para o império. A resposta do diretor deixa os alunos incrédulos. Irritado, o diretor comenta que os alunos mais velhos causaram muitos problemas fora da academia e por isso ele teve que assumir a responsabilidade pelos erros deles. Em um tom furioso e ameaçador, o diretor pergunta se os alunos entenderam a importância da lição. Continuando seu discurso, ele diz que nenhum mago é diferente e todos podem causar problemas no futuro. E assim, ele instrui todos os alunos a lerem juntos a mesma página do livro. Ele faz com que todos leiam em voz alta sobre não prejudicar os outros. Ainda insatisfeito, ele lhes diz para falarem mais alto. Todos então gritam juntos sobre não prejudicar os outros. Seus gritos são ouvidos até mesmo fora da escola. Com isso, o diretor conclui dizendo que espera que todos tenham se tornado mais gentis depois desse exercício. Naomi pede que 2.
Alunos o ajudem no próximo exercício, mas todos os alunos evitam contato visual. Ao ver o comportamento dos alunos, Li-han considera a possibilidade de se voluntariar. O diretor, no entanto, os ameaça, dizendo que todos sofrerão mais se ninguém se voluntariar. Li-han então toma a iniciativa, pensando que isso pode lhe trazer alguns benefícios. O diretor reage com um leve tom de surpresa, e com um sorriso malicioso no rosto, ele parece satisfeito com o fato de o protagonista ter se voluntariado. Com um sorriso falso, o protagonista diz que é uma honra para ele ajudar o professor, mas o diretor percebe sua falsidade e diz que odeia ouvir mentiras. No entanto, ele o perdoa por ser uma pessoa de ação. Ganando, que está ao lado dele, pergunta se ele é louco por querer ajudar o diretor, porque ninguém sabe o que pode acontecer quando se envolve com o diretor. Outro aluno se aproxima e diz a Ganando que o protagonista está realmente se sacrificando pelos outros. Sem pensar duas vezes, o príncipe acredita em suas palavras. Então, Ganando pensa em ir junto com seu querido amigo, mas está tão assustado que não consegue nem se levantar. No entanto, Ashen Dalkur toma a iniciativa e se voluntaria para ajudar o diretor. O diretor imediatamente reconhece a ele e sua família. Li-han olha para Aish e se pergunta se ele teve a mesma ideia de obter benefícios do diretor. Ashen então ajusta seus óculos como se estivesse tentando parecer legal. Voltando-se para trás, ele diz a Li-han que agora vai recompensá-lo pela ajuda na aula de alquimia. Mas Li-han diz que isso não é necessário, ao que Ashen responde que para os Dalkurds toda a dívida deve ser paga. De repente, o diretor interrompe a conversa comentando que precisa da ajuda deles imediatamente. Ele então começa a lhes dar sua tarefa enquanto usa magia para fazer flutuar alguns papéis para os dois. A tarefa deles é copiar todas as regras de segurança para a próxima aula. O tempo passa e já é noite. Repetidamente, ouvimos alguém dizer que não o perdoará. Essa pessoa é Ashen, que está extremamente furioso com o diretor. Seus olhos estão praticamente ardendo de raiva pelo fato de o diretor ter lhe dado uma tarefa que poderia ter sido feita facilmente com magia. Ao lado dele está Li-han, que está preocupado com a raiva de Ashen. Para Li-han, o diretor os colocou nessa situação para incentivá-los a tentar usar a magia como uma forma de lidar com a tarefa. Entretanto, ele não consegue entender como eles poderiam fazer isso, já que não são capazes de usar nem mesmo a magia mais básica. Então, ele se levanta de sua mesa, mantendo uma pequena esperança de que o diretor possa ter deixado algum tipo de pista para eles. Ashen percebe que o protagonista vai até a mesa do diretor e pergunta o que ele está fazendo. Li-han responde, dizendo que está indo verificar se há alguma dica ou ajuda na mesa do diretor. Além disso, ninguém disse que isso era errado, portanto não poderia ser considerado roubo. Em um primeiro momento, Ashen fica sem palavras com sua resposta. Depois ele conclui que, em certas situações, roubar não é errado. Então, os dois começam a procurar nas coisas do diretor. Li-han é o primeiro a encontrar algo em comum. Há uma gaveta que emana um estranho brilho verde. Ele chama Ashen, dizendo que sentiu mana vindo dela. Os dois ficam olhando para a gaveta, parecendo hesitantes. Mas então Ashen toma a iniciativa e a abre. Quando a gaveta é aberta, um crânio parecido com o do diretor aparece, assustando os dois imediatamente. Li-han identifica o fato como magia de ilusão. A ilusão então começa a falar com eles como se já soubesse o que eles estavam tentando fazer. Mas antes de dar qualquer resposta, a ilusão zomba deles, dizendo que seria patético se eles não conseguissem descobrir o que precisavam fazer. Após a zombaria, a ilusão lhes dá o primeiro círculo mágico de controle básico. Em seguida, ela desaparece. O corpo de Ashen treme quando ele percebe as intenções do diretor. Mais furioso do que nunca, ele grita de frustração sobre os métodos de ensino do diretor. Ele até considera, junto com Li-han, ir até o diretor para reclamar. Mas, para sua surpresa, Li-han parece interessado em descobrir o que o diretor quer que eles façam. Ashen o chama de traidor por fazer o que o diretor quer. Li-han argumenta que reclamar com um diretor maluco não vai adiantar nada. Isso convence Ashen, que concorda, admitindo que suas chances de sucesso são muito baixas. Com isso, os dois começam a praticar a magia. Para usar essa magia, eles precisam de força de vontade e devem seguir o encantamento e os movimentos necessários com precisão. Só então poderão realizar a mágica com sucesso. Depois de muita prática, Ashen esgota sua mana. Li-han reflete sobre como pode ser difícil executar os movimentos para o encantamento. Em sua opinião, alinhar seus movimentos com a mana é quase como tentar se equilibrar em um monociclo enquanto faz malabarismo. Mas então, ele se acalma e volta a se concentrar na magia. Para se motivar, ele pensa nas situações difíceis que enfrentou em sua vida passada. Sua mente se acalma e ele começa a executar os movimentos da mágica. Finalmente ele grita, move. A magia flui para a pena. A pena começa a se mover. Então, a pena começa a voar na frente dele. Isso o deixa feliz com o resultado e a Tian fica mais uma vez surpreso com ele.
Agora ele tenta fazer com que a pena se mova para a direita, mas dá errado, e a pena voa rapidamente em direção à janela, quebrando-a. Sem entender, Li-Han se assusta com o que aconteceu. A pena voou com tanta força que só parou quando bateu em uma árvore. O tempo passa, e agora Li-Han tem dois problemas com essa magia. Para ter sucesso com esse feitiço, você não precisa apenas completar o encantamento, mas também precisa continuar canalizando esse feitiço. Felizmente, canalizar esse feitiço não é muito difícil para ele. Então, o protagonista tenta novamente. Ele se mantém concentrado e, aos poucos, consegue controlar a pena. Mas, de repente, o diretor aparece na sala dizendo que vai terminar o trabalho usando sua magia. Essa distração faz com que Li-Han perca o controle da pena novamente. A pena começa a voar descontroladamente pela sala, até que vai direto para o diretor. Ela o atinge em cheio na cabeça. Li-Han fica horrorizado, percebendo que acabou de atacar o diretor. Por outro lado, Ashen acha que o que Li-Han fez foi muito legal. Quando a perspectiva muda para o diretor, vemos que a pena se amassou ao tocá-lo. O diretor, vendo tudo isso, elogia Li-Han por mais uma vez ter superado suas expectativas. No final, o diretor nem se importou com o que aconteceu. Vendo que o diretor está de bom humor, Li-Han aproveita a oportunidade para lhe pedir algumas dicas sobre controle de objetos. Ao ouvir isso, o diretor percebe que o protagonista, apesar de ter completado o feitiço, ainda está tendo dificuldades com o controle de objetos. Em seguida, ele afirma que é normal que todos os alunos tenham essa dificuldade. Ao ouvir isso, o protagonista se sente aliviado, achando que não se trata de um problema causado por sua mana. Mas então, o diretor imediatamente diz que era tudo mentira e que a execução do feitiço é a parte mais difícil. Ele acrescenta ainda que o controle de objetos só é difícil para pessoas especiais e que se Li-Han quiser consertá-lo terá de descobrir por conta própria. Extremamente irritado com a resposta, Li-Han lhe agradece com um sorriso forçado. No entanto, essa atitude irrita o diretor, fazendo com que ele se sinta constrangido por ter zombado do protagonista. Ele afirma que, se fosse o outro garoto, ele teria se divertido muito mais. Em seguida, ele envolve os dois com sua magia e diz a Li-Han que seu conhecimento de magia aumentará à medida que ele a usar. Ele termina dizendo aos dois para irem comer, teletransportando Li-Han para a cafeteria. Li-Han se assusta com o teletransporte, mas se recupera rapidamente, aterrissando em uma pose elegante. Ao se levantar, o protagonista reclama que o diretor nunca usou esse recurso quando eles realmente precisavam, mas o fez agora para mandá-los embora. Somente quando olha ao redor é que Li-Han percebe que ele é o único que foi mandado para lá. Olhando ao redor, não há mais ninguém além dele. Ele então se dirige à mesa para comer pão com arroz novamente. No entanto, ele tem um pouco de carne guardada com ele. Enquanto ele está comendo, uma figura estranha se aproxima por trás. É a princesa Arnart, que o cumprimenta. Isso surpreende Li-Han, pois ele não esperava encontrar a princesa ali. Educadamente, ele se levanta e pergunta o que traz a princesa aqui. Ela então lhe entrega um papel com as informações que Li-Han havia solicitado anteriormente. Isso deixa Li-Han grato e ele a agradece educadamente. Quando ele abre o papel, algo chama sua atenção. O que ela lhe entregou foram os detalhes dos cursos populares, não os mais fáceis para obter notas altas. Para sua surpresa, até mesmo o curso de alquimia estava listado como um dos cursos populares. Ele explica à princesa que está procurando cursos que facilitem a obtenção de notas altas. Isso a deixa confusa, sem entender o que ele quer dizer. Sudi começa a explicar que os cursos populares são, na verdade, os mais difíceis porque são competitivos, e não é isso que ele quer. Depois dessa explicação, ela finalmente entende o que ele quer. Para sua consternação, um membro da família Wardena está procurando atalhos dentro da escola. Ela percebe que sua impressão sobre ele estava totalmente errada. De repente, ela enfia a mão no bolso. Do bolso, ela tira exatamente o que Li-Han queria. A expressão de Li-Han muda completamente para a de alguém que acabou de receber um grande tesouro. No papel, há 3 cursos. O primeiro é o de espadachim básico, que raramente é frequentado em uma escola de magia. O segundo é combate mágico básico, que não atrai alunos, pois a maioria está interessada em magia para pesquisa, não para combate. Mas nada disso importa para o protagonista que só quer facilitar sua vida. Com um olhar de decepção, a princesa vai embora depois de receber os agradecimentos de Li-Han. Mais um dia se passa. Enquanto caminha, o protagonista lamenta que seus amigos tenham se recusado a acompanhá-lo nas aulas impopulares. O primeiro a recusar foi Gainando, que não via motivo para frequentar aquelas aulas. Depois você quer recusar com alguma desculpa. Por fim, Ashen ficou indignado com as escolhas do protagonista. Apesar de tudo, o protagonista aceita a rejeição, sabendo que essas aulas são imprevisíveis, mas ele sabe com certeza que os professores costumam ser severos e não se importam com o que você faz depois das aulas, muitas vezes atribuindo trabalhos muito cansativos. Portanto, ele precisa de uma matéria em que não tenha de se preocupar com as aulas. Ele se aproxima da sala de aula e percebe algo. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.